Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação da Ana Paula Valadão, a verdadeira adoração. Vamos lá? Peraí. Opa, deixa eu botar assim um pouquinho. Assim tá ótimo, perfeito. Então vamos lá. A não negar Jesus. Feche os seus olhos e diga: a não negar Jesus. O discípulo, antes do revestimento do poder, ele é como Judas. Satanás pode entrar nele, sim. Sabe o que acontece? Ele é seduzido pelos grandes, pelas autoridades, pelas pessoas importantes. Ele é seduzido por essa companhia, sabe, aquele que só quer ficar perto dos grandes. Judas foi até os grandes e ele começou a ver em tudo uma oportunidade de negociar Jesus. Que interessante, né, amados? Ela disse que Judas foi com os grandes, mas quem foram os grandes? Vocês vejam que ela pula essa parte. Quem foram eles? Mas os grandes são esses aqui, amados. Eu faço questão de mostrar. Quem são os grandes que a Ana Paula está falando? Que Judas traiu Yahushua? Vendendo Yahushua? Diga-se de passagem, vendendo como mercadoria. Porque foi isso que Judas fez. Mas ele fez isso para quem? Mateus 26 e Lucas 22, olha. Naquela ocasião, os chefes do sacerdote e líderes religiosos do povo reuniram-se no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Yahushua a traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. E aí aqui vem Judas, veja. Ela diz de Judas, mas ela não diz. Por que ela não diz o que ele fez? Para quem que ele vendeu o Yahushua? Isso ela não diz. Veja, então um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. E aí, mais embaixo nós vemos de novo. Eu faço questão, amada, a gente já leu, mas eu faço questão de ler de novo. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas. Enviada, essa multidão armada de espada e varas, foram enviada por quem? Pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Mas isso a Ana Paula Valadão não vai falar. Por quê? Porque o povo não precisa saber que esses aqui, até hoje, vão responder por todas as mortes dos profetas, desde Abel. É isso que a Rusta disse. Todos eles vão responder. É por isso que essa corte aqui de líder religioso não vão entrar no reino. E eles não entram e não deixam quem quer entrar. Por quê? Porque a pessoa entra na porta da religião pensando que é o reino. Mas o reino não é a porta da religião. O reino é no espírito, o reino dos céus. Quando a escritura fala no reino dos céus, é no reino no entendimento, no espírito, não é no físico. Mas é no espírito. Tá? Porque o reino da terra, o reino terreno é aqui, físico. Isso aqui é reino terreno aqui. Isso aqui não é reino dos céus. Reino dos céus que a escritura fala é reino no espírito, no entendimento. Mas ela não fala isso. Vocês vejam bem que ela não falou, olha só, ela não disse quem comprou Yahushua. Mas ela diz só que Judas traiu Yahushua por 30 moedas de prata. Ou seja, ele vendeu Yahushua. E quem comprou? Ela não diz. Seduzido pelos grandes, pelas autoridades, pelas pessoas importantes. Ele é seduzido por essa companhia, sabe, aquele que só quer ficar perto dos grandes. Judas foi até os grandes e ele começou a ver em tudo uma oportunidade de negociar Jesus. Vocês vejam que ela disse o grande. Por que ela não falou a verdade? Porque ela anda na mentira.
Ela é mentirosa, ela anda no caminho da mentira. Por isso que ela ocultou que eram os líderes religiosos e sumos sacerdotes. Diz que ele sutilmente, ele não queria muito tumulto, está ali em Lucas 22, de 3 a 6. Sutilmente ele procurava... Lucas 22, de 3 a 6, vamos ler? A gente já leu Lucas 22 também, né? Comparando com Mateus 26, mas eu faço questão de ler de novo. Lucas 22, de 3 a 6. Olha como é que ela é maliciosa, amados. Vamos ler aqui de 3 a 6. Depois a gente vai ler aqui o do 1 ao 2 e a gente vai ler até o 6. Ela começou aqui. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, um dos 12. Judas dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e aos oficiais do guarda do templo e tratou com eles como eles poderiam entregar Jesus. A proposta muitos alegrou. Aqui, ó, o chefe do sacerdote. Mas por que ela falou? Que ela simplesmente leu? Vocês vejam que aqui está. Estavam aproximando sua festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e mestres da lei estavam procurando meios de matar Yahushua, mas tinham medo do povo. Veja, chefe do sacerdote. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, um dos 12. Judas dirigiu-se ao chefe do sacerdote e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Yahushua. A proposta muitos alegou e lhes prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Yahushua quando a multidão não estivesse presente. Então vocês vejam bem. Aqui no verso 4 está falando que Judas dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo. Só que ela só citou. Você acha que alguém vai pegar depois a Bíblia e vai ler em Lucas 22? Porque vocês vejam, lembram que ela, na primeira vez, ela pegou e falou, Lucas 22, falando que Judas, ele traiu Yahushua, né? Que ela falou de Jesus. Aí depois ela pegou e falou, verso 24, né? E depois aqui, ó, e o verso 24 surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual era considerado maior. Veja, ela já pulou para o verso 24. Entende? Agora ela diz, Lucas 22, do 3 a 6, por quê? Porque ela sabe que as pessoas vão esquecer e não vão pegar a Bíblia e vão ler. Tá certo? Por quê? Porque as pessoas acreditam cegamente no que os líderes religiosos falam. Então o que eles falam tá certo. Está na Bíblia, tá correto? Então tá certo. Mas vocês vejam que ela sempre está ocultando quem? Ela fala eles, os grandes. Quem são os grandes? Quem são os grandes? Os grandes são os líderes religiosos e chefes de sacerdotes, mestres da lei. São os grandes. Mas ela ocultou. Então vamos lá, vamos continuar. Deixa eu botar só aqui mais um pouquinho pra gente... Ele não queria muito tumulto, está ali em Lucas 22, de 3 a 6. Sutilmente ele procurava, sabe, não alarde não, mas era hora de negociar Jesus. Meus irmãos... Vocês dizem que ela não falou para quem? Só falou negociar com os grandes, que Judas foi procurar os grandes. E ela citou o Lucas 22, do 3 a 6, por quê? Porque se alguém chegar e falar, mas você não falou, não, mas eu citei. Eu citei. Eu falei que está escrito em Lucas 22, do 3 ao 6. Mas ela cita, por quê? Porque ela sabe perfeitamente que as pessoas não vão ler. Porque as pessoas não leem, amados. E quando as pessoas leem a Bíblia e não a Escritura. E por isso que as pessoas continuam presas no engano da religião, por ler a Bíblia e não a Escritura. Porque a Escritura está contida na Bíblia. A Bíblia, ela foi, muitas coisas foram acrescentadas na Bíblia e tem muitas que foram tiradas na Escritura. O que foi acrescentado na Bíblia para causar a escravidão da pessoa na religião? Foram acrescentados capítulos, versículos e epígrafes. A epígrafes são aqueles títulos que tem no início do capítulo e no meio do capítulo. Então, quando a pessoa lê a Bíblia com capítulos, versículos e epígrafes, a pessoa não consegue entender. Então, a pessoa tem que ler a Escritura, esquecendo
a epígrafe, não lendo a epígrafe, como eu já tenho explicado em vários vídeos, e não lendo capítulo e versículo, mas lendo a escritura, a pessoa vai entender. Vocês vejam que ela agora vai mudar de assunto. Ela só falou os grãos, mas quem são os grãos? E por que ela citou? Ela citou para depois ela falar, não, mas eu citei, está escrito em Lucas 22, 3-6. Mas ela citou justamente porque ela sabe, ela tem convicção que as pessoas não vão ler e que as pessoas acreditam cegamente no que ela aqui diz. Por quê? Porque ela aqui, segundo o sistema religioso, e as pessoas que seguem a ela, diz que ela é uma mulher de Deus. Então vocês vejam bem. O revestimento do alto, nós somos como Pedro. Que triste, Pedro ali foi a... Nós somos como Pedro, revestimento do alto, nós somos como Pedro. Vocês vejam que a pessoa sempre tem que ser como outra pessoa. Mas ela não diz, nós revestidos do Espírito do alto, nós somos como Yahushua. Porque é como Yahushua que nós temos que ser, nós temos que seguir a Yahushua. Mas ela fala como Pedro. Só que Pedro seguia Yahushua. E da mesma forma que Pedro se converteu a Yahushua e seguia Yahushua, nós também temos que permanecer no que Yahushua ensinou. E se nós seguimos o que o apóstolo falou, cheio do Espírito, é porque o apóstolo seguia Yahushua. E ele ensina como nós devemos permanecer em Yahushua. Permanecer em Yahushua, andando no Espírito. Que o Espírito é o Pai que habita em nós. Então vocês vejam bem. Mas ela aqui não. Ela não vai falar de Yahushua. Que nós temos que seguir a Yahushua. Não. Nós temos que ser como Pedro. Ou seja, eu não tenho que ser eu. Eu tenho que ser Pedro. E sendo que Yahushua ele ensina ao contrário. Eu tenho que ser eu no caráter de Yahweh e de Yahushua. Porque Yahushua tem o caráter do Pai. É diferente, mas aqui não. Aqui ela ensina que a pessoa não tem que ser ela. A pessoa tem que ser como Pedro. Então vocês vejam que foge de como está na Escritura. Até porque nós não temos que ser como Pedro. Por quê? Porque Yahushua mesmo disse que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós temos que nos amar, ser nós nos amando para amar ao próximo. Se a gente não se ama e procura ser outra pessoa, a gente não está cumprindo o mandamento que Yahushua deu, de amar ao próximo como a nós mesmos. Então vocês vejam como é que o sistema ensina a pessoa a não se amar, a se rejeitar e a procurar ser outra pessoa. E com Yahushua é diferente. Nós temos que ser nós andando no caráter do Pai e do Filho. É assim que está na Escritura. Usado pelo Senhor. No verso 54 nós lemos, Lucas 22, 54, que então prenderam Jesus e o levaram, e Pedro seguia de longe. Sim, mas quem prendeu Yahushua e levaram? E levaram para onde, Ana Paula? Diz aí. Levaram para onde, Ana Paula? Prenderam Jesus e levaram. Levaram para onde, minha querida? Você pode me responder isso, Ana Paula? Porque eu respondo aqui. Vamos ver? Prenderam aqui, ó. Verso 54 que ela falou, né? Então, prendendo, levaram para a casa do sumo sacerdote. É lógico que ela falou. Prenderam Jesus e levaram. Mas ela está citando o versículo para depois a pessoa não falar. Ah, mas você não falou quem? Não, mas eu citei onde está escrito. Eu citei. Mas aqui, vocês vejam que ela citou o versículo onde está, mas ela não fala que levaram para a casa do sumo sacerdote Caifás. Isso ela não fala. Pedro seguia a distância. Então vocês vejam bem que ela não fala. Ela não fala. Olha. Então vocês vejam bem, vocês vejam que ela não fala. Aqui no versículo falou. Então, prendendo, levaram para a casa do sumo sacerdote. Mas vocês vejam que em nenhum momento ela fala. Levaram para quem? Só fala, prenderam e levaram. E levaram. Levaram para onde? Veja. Como é que ela faz de propósito. Lucas 22, 54.
E olha a fisionomia dela de preocupação. Eu vou citar isso aqui para depois a pessoa falar que eu não citei. Mas eu não vou ler o que está escrito, porque senão a pessoa vai ver que levaram ele para a casa do sumo sacerdote. Então as pessoas não precisam saber. As pessoas só precisam saber que Jesus, né, como ela fala Jesus, ele foi levado. Prenderam ele, ele foi levado. Não precisa saber que foi para a casa do sumo sacerdote, Caifás. Não. Veja bem. Olha a fisionomia dela de preocupação. Isso aqui é a fisionomia de preocupação. Eu tenho que saber o que eu vou falar. Vocês reparem bem. Se alguém aqui tem entendimento de leitura facial, leitura corporal, né? Dessas coisas assim, por favor, coloque nos comentários sobre a fisionomia da Ana Paula Valadão. O levaram e Pedro seguia de longe. Então vocês vejam bem, olha aqui, ó. Vamos de novo. E Pedro seguia de longe. Que triste, Pedro ali foi avisado pelo Senhor. Eu acho no que eu verso passei. 54 nós lemos, Lucas 22, 54, que então prenderam Jesus e o levaram, e Pedro seguia de longe. Vocês vejam que ela não leu como o que está escrito, ela leu o versículo. Olha, vocês vejam bem, olha só, veja bem como é que são as coisas, vamos avaliar. Vamos avaliar aqui, amados, olha. 54 nós lemos, Lucas 22, 54, que então prenderam Jesus e o levaram, e Pedro seguia de longe. Que então prenderam Jesus e o levaram, e Pedro seguia de longe. Então vocês vejam que ela disse, então prenderam Jesus e o levaram. Ela ocultou. Então, ela disse, então prendendo Jesus, o levaram. E Pedro seguia a distância. Ela pulou, levaram para a casa do sumo sacerdote. Vocês viram que ela fez de propósito. Ela ocultou. Tanto que ela leu. Vocês viram a fisionomia dela de preocupação? Ela leu primeiro o que estava escrito. E aí ela disse, então, prenderam Jesus e o levaram. Pedro seguia a distância. Ela pulou, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Então vocês vejam quem são esses líderes religiosos que enganam e que mentem. E é lógico que ela falou onde está escrito, por quê? Porque ela sabe perfeitamente que as pessoas não vão ler, porque vão esquecer, ou porque ela sabe perfeitamente, olha aqui a fisionomia dela. Olha a fisionomia dela. E pesquise sobre leitura facial. Que a gente já viu uma vez sobre isso. Sobre leitura facial. Vocês olham aqui a fisionomia dela para ver como é que tá. Né? Que é uma fisionomia de preocupação. Tipo assim, eu tenho que saber o que eu vou falar. Mas ela falou, levaram-no e prenderam-no. Prenderam-no e o levaram. E Pedro seguia a distância, mas ela pulou, levaram para a casa do sumo sacerdote. Vamos continuar. Sem o revestimento do alto, é o discípulo medíocre, é o discípulo vergonha, é o discípulo que segue de longe. E lá de longe, 3 vezes ele blasfemou e falou palavras feias acerca de Jesus, aquele que conviveu com ele 3 anos e que dormiu com ele, perto dele, comeu com ele, multiplicou pães e fez a pesca maravilhosa. Ele conviveu tanto com Jesus e ele foi capaz de... Não conheço esse. Mas ele não falou palavras assim, de blasfêmia, ele simplesmente negou Yahushua. Veja bem. Vamos ver aqui. Olha. Mas quando acenderam o fogo no meio do pátio, tá? Vamos aqui do 54. Veja. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote.
Pedro seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. No pátio da onde? Da casa do sumo sacerdote, que está escrito isso. O sumo sacerdote Caifás está em Mateus 26, como a gente leu, comparando Mateus 26 e Lucas 22, tá? Então aqui, cadê? Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Ele falou alguma palavra de blasfêmia aqui? Ele disse: eu não o conheço. Ele mentiu. Ele não insultou, não falou palavra de insulto. Pouco depois o homem ouviu e disse: você também é um deles. Homem, não sou. Ele negou, ele não falou palavra de blasfêmia. Veja que ela aumentou. Ana Paula está aumentando. Ele disse: homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Ele ainda falava quando o galo cantou. Veja, aqui não está dizendo que ele falou alguma coisa tipo: eu não estava com ele porque ele mentiu, porque eu não conheço esse homem, tipo assim, porque ele não é o Salvador, porque ele é um mentiroso, tipo assim. Ele não falou isso. Pedro simplesmente negou. Pedro simplesmente negou que estava com Yahushua. Foi isso que aconteceu. Mas a Ana Paula aqui, ela está aumentando o texto. Ela diminui na parte de que prenderam Yahushua, levaram para onde? Levaram para algum lugar. Quem prendeu? Quem prendeu? A gente leu. Chefe sacerdote e líderes religiosos. Mestre da lei. E levaram para onde? Levaram para o lugar. Levaram para a casa do sumo sacerdote Caifás. Mas isso ela ocultou. E agora, nessa outra parte, ela está aumentando o que está no texto. Vejam. Dormiu com ele, perto dele, comeu com ele, multiplicou pães e fez É o discípulo medíocre, é o discípulo vergonha, é o discípulo que segue de longe. E lá de longe, 3 vezes ele blasfemou e falou palavras feias acerca de Jesus, aquele que... Está escrito isso, amados, no texto? Que ele blasfemou e falou palavras feias? O que está escrito é que ele negou. Foi o que Yahushua disse: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele negou, cumprindo assim o que Yahushua disse a respeito disso. O que é blasfemar? Vamos ver? O que é blasfemar? Que ela disse que ele blasfemou. Então vamos lá. Dicionário online. Vamos ver. Ó, blasfemar, vamos lá. Proferir blasfêmias, ultrajar com blasfêmia. Blasfemar é sinônimo de maldizer, praguejar, renegar, amaldiçoar, vituperar, insultar, ultrajar. Veja, Pedro maldisse Yahushua. Ele só disse que não conhecia. Eu não o conheço. Eu não sou um deles. Eu não sou um dos deles. Tipo assim, Pedro negou. Ele praguejou? Ele renegou, sim. Ele negou. Ele não renegou. Ele negou. Porque renegar é negar, renegar várias vezes. Ele negou 3 vezes. Foi assim que Yahushua disse. Ó. Renuir, abdicar, declinar, desaceitar, negar, recusar, rejeitar, renunciar, repelir, repudiar. Mas vocês vejam que Pedro, ele negou 3 vezes, foi o que Yahushua disse. Veja, você também é um deles, homem, não sou. Aqui primeiro ele disse: mulher, não o conheço. Ele negou, ele não maldisse Yahushua, ele negou. Depois ele disse para o segundo: homem, não sou. Depois ele disse: homem, não sei do que você está falando. E em Mateus 26, vamos ver como é que está aqui Mateus 26.
Isso é muito sério. Ó. Aqui. Não. Cadê, ó? E Yahushua respondeu: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galho cante, 3 vezes você me negará. Foi isso que aconteceu. Ele negou, ele não blasfemou, ele negou Yahushua. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então aqui, vamos ver aqui. Ó. Aqui, ó. Os que prenderam Yahushua levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Mas isso a Ana Paula não vai falar. Mas Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. O chefe do sacerdote do Sinédrio estava procurando um depoimento falso contra Yahushua, para que pudesse condená-lo à morte. Mas nada encontraram. Embora se apresentassem muitas falsas testemunhas, finalmente se apresentaram duas falsas testemunhas, a mando de quem? Do chefe do sacerdote e líderes religiosos do povo, tá? Que declararam: este homem tá. Agora vamos aqui mais embaixo. Ai, cadê? Aqui. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Yahushua, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Aqui ele já falou para a mulher, né? Isso, é porque cada apóstolo conta de um jeito. Mas você vê que aqui está falando: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Yahushua, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço esse homem. Tá? Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Aqui, ó. Ele começou a se amaldiçoar. Ele se amaldiçoou. Ele não amaldiçoou Yahushua. Ele se amaldiçoou. E jurou: não conheço esse homem. Então Pedro se lembrou da palavra que Yahushua tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então vocês vejam que ele se amaldiçoou. Ele não amaldiçoou Yahushua. Ele se amaldiçoou nesse texto. No de Lucas não está dizendo que ele se amaldiçoou. Mas vocês vejam que ele não amaldiçoou Yahushua. Ele negou Yahushua. É diferente, mas a Ana Paula aqui, ela está afirmando que Pedro blasfemou contra Yahushua. Sendo que na escritura não diz isso. Então, amados, eu vou dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar longo. E, por favor, se vocês gostaram do vídeo, dê o like, compartilhe, para que outros possam ter acesso à verdade, porque essa obra é nossa, né? É do povo de Yahushua. E se inscrevam no canal, vocês que não são inscritos, acione o sininho para receber notificações. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Até a próxima.